tarde a todos, os presentes, boa tarde às pessoas que estão a assistir-nos também pelo Instagram. Boa tarde mais uma vez ao Hugo Amorim, olá. Agradecer-te em primeiro lugar esta visita, ter-te deslocado e passado aqui a tarde connosco a acompanhar a Studio Visits e a conhecer o trabalho dos artistas que estão neste momento a residir na Rama e agora juntarmos aqui os dois com os restantes presentes para conversarmos um bocadinho sobre o teu percurso e sobre, enfim, o teu projeto neste momento que tens em mãos já há 10 anos, que é a editora Amel Press. Eu queria só fazer uma primeira nota, uma pequena introdução ao Hugo Amorim. O Hugo nasceu em Lisboa em 1975, somos da mesma idade. Fez os seus estudos artísticos no Arco, onde frequentou o plano de estudos complexo de pintura entre 97 e 2002, o curso avançado de artes plásticas entre 2002 e 2004, o curso de cinema e imagem em movimento entre 2004 e 2005 e o curso de escultura entre 2005 e 2006. Já vamos falar um bocadinho sobre este percurso tão completo e tão transdisciplinar. Paralelamente, foi professor e responsável técnico do Departamento de Gravura, no Arco, em Almada. Fundou a Amel Press em 2013. 12, 13. Portanto, há 10 anos, aproximadamente. Celebrar-se-á o 10º aniversário este ano, 2023. Fundou a Amel Press, que é um ateliê de gravura e técnicas de impressão, com o objetivo de criar um lugar de colaboração com artistas. Também já vamos falar um bocadinho sobre isto. Tem realizado desde então inúmeras colaborações em edições especiais de baixa tiragem e participado em projetos e exposições em Portugal e no estrangeiro. Foi bolseiro da Fundação Carlos de Gulbenkian o ano passado, em 2022, para estudos de especialização em contexto internacional, tendo realizado uma residência em permanência na Benveniste Contemporary, em Madrid, sob orientação do Master Printer Dan Albert Benveniste. Isso decorreu durante o ano 2022? Não, foi os últimos 3 meses, foram 3 meses. Ok. Ao longo dos últimos 10 anos de atividade foram inúmeras as colaborações com diversos artistas, ou na edição de pequenas edições especiais, ou na produção de obra gráfica para exposições individuais ou para exposições coletivas, ou mesmo na parceria com outras entidades, como o caso da Appleton Square, ou a Travessa da Ermida, por exemplo, entidades para as quais trabalhaste na edição especial de projetos muito específicos, não é? A Amel Press tem estado também representada em feiras de arte, como o Arco, a Drawing Room, em Lisboa. Portanto, no fundo é uma editora também com uma atividade que vai para além da edição, vai também ao encontro daquilo que é a promoção e a distribuição e um bocadinho também da pedagogia sobre o que é a gravura e sobre o que são estas práticas de impressão e de gravação. Eu, antes de avançarmos, gostava de te perguntar, a partir deste percurso de formação artística tão variado que tu tiveste no Arco, não é? Que foste passando de área ou de disciplina em disciplina, imagem em movimento, cinema, escultura, pintura, artes plásticas. Como é que de repente foste parar à gravura? Aliás, fui parar antes, eu estava no curso avançado de artes plásticas. Eu fiz o curso de pintura, os 3 anos de pintura normais. Depois, quando estava no curso avançado de artes plásticas, o meu trabalho estava assim um bocado... Sabia bem o que é que andava a fazer e mandaram para o departamento de gravura. Mandaram? Sugeriram que fosse experimentar na prática. Nunca tinhas feito? Nunca tinha tido uma aula que se fugia meio, porque achei horrível, uma tortura autêntica. e não tinha tido qualquer interesse e depois basicamente tive o curso avançado de artes plásticas com o ateliê de gravura basicamente só para mim. E que pude experimentar à vontade. Ou seja, o ateliê de gravura no Arco estava disponível para os estudantes das várias áreas poderem utilizar, é estava isso? Disponível e na altura estava praticamente vazio. Portanto, ninguém fazia gravura, ninguém
ligava nenhuma àquilo. E estava um ateliê muito bem equipado, sem ninguém. Disponível. O que foi também uma vantagem, foi passar o curso avançado de artes plásticas com um ateliê de luz comparativamente Com os colegas com que se os calhar não colegas. estavam. Sim, percebo. E aí, tu quando há bocadinho dizias que tinhas tido uma primeira experiência da qual tinhas fugido, de que é que tu fugiste e depois o que é que te agarrou na gravura? Basicamente fugi porque eu acho que também a maneira como se ensinava a gravura não acho que se fosse mais correta. Era um processo muito conservador, se fazia gravura no século XVIII e era quase uma tortura de estar 2 dias a lixar e a polir uma chapa antes de se fazer qualquer coisa. Claro que hoje em dia no meu trabalho tenho esses cuidados, mas como estudante não tens essa paciência sequer para ter que estar a fazer, e não tinha nada a ver com o meu trabalho na altura. E depois passou a ter, trouxe-me coisas para o meu trabalho de pintura e para o resto todo que faziam sentido. Tipo o quê? Coisas, por exemplo, que trabalhava demasiado a cor, que utilizava muitas cores, obrigou-me, por exemplo, a usar 1, 2 ou 3 cores, que tinha que separar as coisas. O delay que tens na gravura quando estás a trabalhar, que é imediato, como a pintura, como o desenho. Estás dependente do processo e daquilo que implica em termos de tempo, não é? Estás dependente de montes de tempos de espera que te obrigam a parar e a pensar, dá-te um recuo. E isso para mim naquela altura foi super vantajoso. E depois também comecei a descobrir a parte das edições, do trabalho, a perceber o que eram edições e aí comecei a ter mais esse gosto e a perceber, por exemplo, que em Portugal não existia, o que existia estava mal feito e quis fazer um bocadinho diferente. E nessa ideia, nessa possibilidade das edições e de descobrir esse universo das edições, o que é que se tornou aliciante para ti? A ideia do múltiplo, de poderes reproduzir uma coisa? Não, nem isso, porque normalmente de faço tornar edições. Mais acessível? Eu acho que também tinha muito a ver com isso, que era uma coisa de eu gostar de ter coisas, a ideia, gosto de arte, não é? Gostaria de ter o trabalho de um artista sem ter essa possibilidade, e não tenho essa possibilidade. De uma maneira, não quer dizer que seja de borla, mas é mais acessível. Claro. E pode ter a possibilidade de ter uma obra de um artista em casa que me parece relativamente mais acessível e que não é uma reprodução. Certo, porque para ti essa distinção é muito clara, não é? Bastante clara, eu não faço reproduções. Sim. E a gravura, regra geral, não serve para fazer reproduções. Porque há muito esta ideia de que um múltiplo é uma reprodução. É uma reprodução, por exemplo, no caso da serigrafia, não é? Que se faz muito a partir de pinturas ou das tapeçarias que se fazem também a partir das pinturas. Sim. Na gravura é mais difícil, aliás, é bastante difícil fazeres uma reprodução de uma obra. Para além do artista que tem que ter muito mais trabalho, mas não acho que seja para isso que ela serve nos dias de hoje. Acho que é mais um meio técnico para se produzir obra. Ou seja, é mais uma ferramenta das muitas que os artistas têm à sua disposição. Uma ferramenta como outra qualquer. Percebo. Da mesma maneira tens a fotografia, tens bronze, tens pintura a óleo, são ferramentas. Mas numa altura, em 2013, não é? Estávamos isto continuamos a estar, claro, agora até mais, por outros motivos, o desenvolvimento tecnológico permitia já que se pudessem fazer edições de uma forma muito mais imediata, não passando pelos processos manuais que a gravura implica. Os resultados não são os mesmos. Pronto, e as características a nível de materiais e de conservação e de qualidade do material não tem nada a ver. Quando tu tens uma impressão a já tinta assim, podes reproduzir um desenho nem check. Depois tens que o ter numa gaveta durante 70 anos para aquilo manter a cor e o papel não se estragar. Mas pronto, na gravura não tens esse problema. Se for feita com as tintas certas, com o papel certo, podes ter. Porque a história já prova que há essa durabilidade, não é? Claro. Não tens os problemas de conservação que tens com um desenho ou com uma fotografia.
para além de que imagino eu, também há questões técnicas e conceptuais que fazem parte do trabalho da gravura, que são um desafio por si mesmo, não é? Completamente. E que a afastam das outras disciplinas também. Completamente. Portanto, há coisas que tu só podes fazer de certa maneira e como é que tu queres. Tens fazer um círculo. Não é? Como é que tu vais fazer o círculo e que características é que o círculo vai ter? Há bocado falávamos da questão do pensar a coisa em planos e em camadas. Não é? E depois também tens que é tudo pensado. Ou seja, o processo também é bastante mais lento. De concepção também é bastante mais lento. Tens que, é tudo e muitas vezes trabalhado em negativo quase. Claro. Numa espécie de desmontagem. Desmontas a imagem toda para a conseguires fazer. Depois tens várias técnicas para fazer certo tipo, para fazer linha, para fazer mancha, para fazer uma espécie de desenho lápis. Agora também tens muito, há coisa de 10, 15 anos, tens desenvolvido muita fotogravura que te permite outras coisas, trazer os fotógrafos para o meio da gravura, que permite também fazer fotografia a cores, que é um processo bastante complexo, nada fácil e dispendioso, mas cria-te uma qualidade na imagem extraordinária. E em relação à questão da colaboração, tu dizes que a Milpress foi muito pensada como um lugar de colaboração com os artistas. O que é que tu achas que na gravura, na prática da gravura, como é que tu promoves essa ideia de colaboração? Basicamente só funciona assim. Não há outra maneira de funcionar. Quer dizer, agora com o processo de fotogravura, podem-te sempre mandar uma imagem do outro lado do mundo, mas é preciso sempre que o artista vá ver, terá que se repetir, não terá que se repetir, terá que se mexer na imagem de alguma maneira. Portanto, é sempre um trabalho de dois, mais, assistente, mas são duas cabeças a pensar. E não consegue funcionar de outra maneira. Tu dirias que tu também tens um bocadinho o papel de uma espécie de tradutor? Normalmente é o que se costuma dizer. É sempre o tradutor do que o artista está a querer fazer. Às vezes a tradução vai de encontro àquilo que o artista pensa, outras vezes tem que haver alterações. E depois é nessa colaboração e nessa conversa que se vai chegar se encontra o resultado. É que se encontra o resultado. Tu na Milpress, que técnicas de impressão é que tu trabalhas habitualmente? As técnicas de gravura. Todas as técnicas de gravura. Ponta seca, verniz duro, verniz mole, águas tintas, grounds. Agora apostar num bom bocado na fotogravura também, monotipias, xilogravuras, linóleos. Depois tudo quando são pequenas nuances que apareçam como sugestões, vão-se explorar. Estes processos colaborativos também te servem a ti como gatilhos para ir encontrar soluções e para trabalhar um bocadinho na descoberta de novas possibilidades e soluções e materiais Há aqueles materiais que são base, mas depois há coisas que acontecem que temos que perceber como é que vamos funcionar, o que é que se pode inventar aqui que vai funcionar e que depois seja execuível numa edição. Depois há coisas que se fazer uma edição que são dolorosas, mesmo que se invente. Maneiras de tentar chegar lá. Sim, estou a perceber. E nesses processos normalmente colaborativos, és tu que és procurado, ou seja, é o ateliê que é procurado pelos artistas, és tu que propões ou que convidas um determinado artista que te interessa, com quem te interessaria trabalhar? Acontecem as duas coisas. Assim, gostava muito mais tarde de ser uma coisa, de ser eu a procurar, mas depois também não há meios para isso. Mas depois tem sido sempre um processo entre encomendas e quando há uma folga, se conseguir convidar alguém para se produzir um projeto específico. Porque também é uma tecnologia que não é propriamente acessível e hoje em dia também essa questão, mais complicado. Essa questão da manualidade obviamente também torna tudo mais envolve bastante tempo. Claro, horas de trabalho, não é? Know-how técnico e depois também os materiais que cada vez de repente ficaram quase nada, menos acessíveis. Não há quase nada, é quase tudo importado e cada vez está tudo mais caro. O que dificulta poderes pensar num projeto de às vezes queremos fazer um bocadinho mais e temos que
ter uma concessões ali para não diminuir o trabalho, mas para Conter os custos, mas de alguma conter forma. os custos. E em relação à questão da edição e esta ideia da edição, tu fazes, por norma, os projetos têm sempre uma tiragem limitada, não é? Sim. Muito reduzida. São o quê? 3 cópias 3, por norma? 5, depois depende também do artista, se o artista também tem já a carreira que tem e que vende mais, se calhar há necessidade de se fazer edições um bocadinho maiores, mas nunca mais de 10, não. Por mim nunca faço. Porquê? Explica lá. Porque é extremamente difícil vender. E cá em Portugal é particularmente difícil. Porque não há colecionadores Ainda há um estigma muito grande em especializados relação à gravura. que se dediquem Para à além coleção, a colecionar gravuras especificamente, ou múltiplos, ou... E os próprios colecionadores às vezes ainda têm uma ideia muito errada do que é uma edição. Portanto, para muitos a gravura são múltiplos, mas por exemplo a fotografia e o vídeo não são, nem a escultura. E no entanto são edições. Até diria eu com uma capacidade reprodutiva muito mais maior. Fácil, mais fácil e... Muito melhor, sim. Exemplo, Ou seja, a distinção entre a matriz e a cópia não é tão grande como é na A gravura. escultura é considerada única até 5, acho eu. Mas não é única, porque são 5. Mas tu dirias então que há um estigma, Há um estigma. Há uma ideia... Há um estigma que tem sido, ao longo destes anos, quer dizer, acho que tenho trabalhado para mudar um bocadinho. E a minha ideia é conseguir que isso desapareça. Porque no contexto internacional não é propriamente assim. Existe um bocadinho, mas não é significativo. Mas achas que tem a ver com a falta de experiência dos colecionadores, se calhar em Portugal, que estão menos familiarizados com o valor destes objetos? Também por coisas que foram feitas em tempos, nos anos 80, no passado, com a serigrafia, reproduções de trabalhos, edições muito grandes, de 100 e 200. Ou é também a questão do original e da cópia que também logo à partida é a questão do original. interessa-lhes ter um objeto que é único, não é? E que mais ninguém tem. Que é meu e não há mais ninguém que tenha. Pois, mas com o vídeo e com a fotografia, como dizes, não se coloca essa questão. Essa questão não existe. Pois. Nem com a escultura. Aí nesses casos há uma facilidade, há uma maior disponibilidade para partilhar não é? Saber que outros também têm e também possuem. Pois, percebo, sim. É uma questão complicada. Sim, mas é isso, é o que dizes. Essa pedagogia também é preciso, de certa forma, que aconteça. Eu acho que também a coisa já está um bocadinho diferente e tu, nestes 10 anos, provavelmente também tens uma experiência, se calhar já uma proximidade maior e um conhecimento maior por parte dos colecionadores e mesmo das instituições. E até poder falar abertamente e explicar. Não é bem assim. Há 10 anos atrás não o diria. Agora já posso dizer. Seguramente. Estou a perceber. Agora vamos dar assim um salto e fala-me dessa experiência também formativa, que também foi muito, não é? Desta experiência em Madrid que tu tiveste o ano passado no ateliê Benveniste. Foi uma experiência. Fui eu que me propus, candidatei à Bolsa da Gulbenkian, falei com o Dan na altura para saber se ele estava disponível para me receber. Disse com certeza, fui, ganhei a bolsa, fui. Foi uma experiência bastante enriquecedora em todos os aspectos, a nível de trabalho, porque estamos a lidar com uma escala muito maior e num mercado que realmente absorve gravura e edições. E depois tem coisas de grande escala, tipo, temos 2 prensas que o tamanho máximo de impressão são 1,5 m por 3 metros, tens outra prensa que eles chamam média, para mim seria enorme, imprimos de 1,20 m até 2,40 m. Ou seja, deu-te também, permitiu ter essa experiência de trabalhar com uma escala. Com escala, com muita fotogravura a cores, com artistas
ingleses, como o Ignacio Abali. Portanto, foi uma experiência bastante... foi importantíssima. E aprendeste tecnicamente? Valorizaste algumas coisas algum conhecimento que já tinhas? Foi mais aprofundar aquilo que já tinha e depois estar ali deparado com coisas... E com a dinâmica do próprio ateliê que funciona com uma série de pessoas a trabalhar permanentemente? Na altura, normalmente são só 2, mais o Dano, 2 muito bons impressores, e depois ficámos 3 a trabalhar, que para eles foram ótimos. Depois receberam alguém também já com alguma experiência que não foi preciso ensinar, foi só dizer onde é que estavam as coisas e começar a trabalhar. E foi mais até quase o próprio, aprendi mais do funcionamento, do modo de funcionamento do ateliê, de estruturação e da gestão da logística de funcionamento. Sim, acho que aí até foi o mais importante, quase mais do que a técnica, a parte técnica. Porque depois também é um ateliê com 30 anos de experiência, o Dano já tinha aqui ele tem 30, mas ele já vinha com... Ele foi um grande assistente do Nils Block Editions, portanto veio ali com um background bastante grande. Claro. E de experiência a trabalhar com muitos artistas, com o Tacitadino, por aí adiante. Diz-me uma coisa, eu sei, imagino que quem conheça bem a Milpress também sabe, tu não fizeste até hoje só gravuras, não é? Tu editaste um livro, por exemplo. Sim. Ou seja, diversificar também o trabalho a nível daquilo que são os métodos de impressão, as técnicas, mas também o tipo de objetos que se produzem também é uma coisa que te interessa. Pensar o múltiplo para além da questão da... Interessa-me, embora é uma coisa que envolva uma outra energia e que consome bastante energia. Foi uma experiência, foi o livro da Sara Buchão, que conheces. Isso foi em 2019? Não, foi depois da pandemia. Foi durante a pandemia. 21 talvez. Sim. Portanto, foi uma experiência ótima, foi dura, mas não foi só o livro, foi um projeto inteiro com o apoio da DG Artes, uma série de gravuras também. E eu gosto muito do lado das edições, embora agora cada vez mais neste momento estou-me a focar mesmo na parte da gravura. Porque às vezes isso depois, percebi depressa que isso depois consome de tal maneira energia, esses projetos, e a fazer tudo sozinho é muito complicado às vezes. E sai de cá dentro. Não é uma porta fechada, é uma porta que vai estar sempre aberta, porque gostei imenso de produzir o livro da Sara, uma artista muito especial. E vamos ver no futuro que não há portas fechadas. Em relação à possibilidade de fazer mais projetos diferentes. Sim. Quando dizes que estás centrado mais na questão da gravura, sentes que é aí que tu podes de facto fazer alguma diferença e acho que sim. Investir a tua energia? Sim, eu acho que sim. Eu acho que até agora quero aumentar um bocadinho as escalas, reformular um bocado o ateliê, lá estar com coisas que realmente aprendi. Que fazem sentido e que, por exemplo, quando cheguei a Lisboa, olhei para o meu ateliê e pensei, não consigo trabalhar ali. Isto é demasiado pequeno. Não é o espaço que é pequeno, tudo a organização. Está tudo mal. Não está tudo mal. Funcionou 10 anos, não está tudo mal. E fizeram-se coisas. Mas tem que ser mexido. Acho que isso também faz parte do desafio disto. Portanto, continuar, apesar de tudo, a trabalhar na área da gravura, mas mantendo o desafio permanente também de ir mudando e criando coisas que te desafiem. Percebo. E se calhar agora podemos falar um bocadinho sobre estes dois projetos que eu falei há bocadinho, o projeto com a Appleton Square, esta parceria na altura do 10º aniversário, acho eu. Foi dos 10 anos da Appleton. E depois o projeto também da Travessa da Ermida, que também foi um projeto especial, feito especificamente
portanto, com um caráter muito particular. Esse projeto da Appleton, portanto, na altura... Na altura tinha a exposição dos 5 anos do ateliê que foi que fizeste a BAT, não era? Bonatiré. A Bonatiré, que foram os 5 anos do ateliê, e na altura, pouco antes a Vera me disse que eram os 10 anos e perguntou-me, falou-se em produzir um livro, mas gravuras, falou-se em que ela queria fazer um livro com gravuras, e falou-se em convidar um artista, a Vera sugeriu em convidar um artista por cada ano da existência da Appleton. Depois convidámos, foi um processo relativamente lento, não é? 10 artistas para virem fazer uma gravura. Portanto, cada um deles iria produzir uma gravura nova contigo no ateliê. Comigo no ateliê, que depois ia numa caixa integrar com o livro dos 10 anos da Appleton, e depois as 10 gravuras dos 10 artistas. Foi um projeto especial e muito chique. Quem eram os artistas? Eu sou sempre Julião, Ana Jota, Ângela Ferreira, João Paulo Feliciano, Susana Mendes Silva, Edgar Pires. Eu vou-me matar se eu esqueço alguém. Foi o Edgar, quem foi? Eram 10. A Joana Vilaverde, Ana Yokoshi, Francisco Tropa. Quem falta? Alexandre Confreira? Alexandre Confreira. Ok. Não posso esquecer do Alexandre. Ok. E esse processo decorreu durante quanto tempo? Porque eles não estavam permanentemente todos no teu ateliê a produzir, não? Foram cada um de cada vez isso trabalhar. Normalmente faço, nunca tenho, nem gosto de ter muita gente a trabalhar one-on-one. Que é como se... É que não se consegue. Tens de estar a trabalhar com todos ao mesmo tempo. E combinava-se com um, fazia-se a chapa, produzia-se a chapa, às vezes 2, 3, 4 dias, 5 dias, o tempo que fosse preciso. Eles todos trabalhavam com uma escala definida, uma proporção? Era uma escala relativamente, tinha o tamanho de uma folha, dentro dessa folha podiam fazer deste tamanho, como podiam fazer a folha toda. O Julião fez a folha toda, outros fizeram mais pequeno, foi também dependente. Cada projeto foi... Eu tenho uma dessas gravuras, a do João Paulo Feliciano, que é assim particularmente... Essa do João Paulo em particular, que imprimimos o sangue do João Paulo. Isso. Como é que isso... Lá está, são aqueles desafios que aparecem, e o João Paulo normalmente traz desafios. Queria imprimir o sangue, normalmente o sangue não dá para imprimir. E teve que se ali inventar umas coisas para aquilo. Não dá porquê? Porque não fixa o pigmento? Ou porque... Não fixa, digo isso, o papel está molhado na claro, gravura, claro. Borra tudo, desaparece tudo. Claro. Não tem base de óleo. Não tem nada. Claro. Portanto, dilui-se. Portanto, tiveste que ir perceber também como é que tecnicamente isso podia acontecer. Que se inventar um bocadinho. Então eu tenho uma gravura com o sangue da João Paulo Feliciano. Com o eletrocardiograma tirado aos 53 anos, acho eu. Nesse dia do eletrocardiograma tiraram 2 seringas de sangue e ele apareceu lá no ateliê com os tubos de ensaio com o sangue. Loucura. Faz parte. E as outras, queres dar assim ou pensar em alguma das outras gravuras que tenham sido também desafiantes nesse processo? A da Susana Mendes Silva também era muito... Eu lembro. A Silva era muito gira, que era, eu não sei se consigo dizer tudo, porque claro que tinha que ir ao site. É uma gravura... Tem uma frase, não é? É uma frase escrita pela mão direita, ou escrita direita com a mão esquerda e depois fica em espelho. Em espelho, quando é impressa. Fica sempre em espelho. E que é uma gravura
É um desenho que teve vários filhos gêmeos. Mas tudo escrito ao contrário. E a da Ana Jota, como é que é? A da Ana Jota foi uma xilogravura grande com o resto dos tangrãs que tinham lá ficado no ateliê, todos pintados de preto, postos numa folha inteira. Portanto, compunham um desenho e depois era toda cortada aos bocadinhos. Portanto, nessa edição de 10 livros, cada um era diferente. Era um Portanto, décimo era cortada desse total. Ou seja, se todas as pessoas se juntarem, se essas 10 conseguem montar o puzzle. Conseguem montar a gravura de Ana Jota. Boa. A propósito e antes de passarmos ao projeto com a Travessa da Ermida, outro momento também relevante foi a exposição da Ana Jota na altura no Prémio EDP, a exposição com o título Bónus, que apresentou uma edição que ela fez contigo também na... Sim, e essa não era edição, era tudo provas Eram originais. Sim. Era tudo provas únicas. Lá está, foi imprimir coisas em papel que não é, quer dizer, papel de impressão, mas papel muito baixa qualidade, que eram alvos. Exato, que ela tinha adquirido para fazer tiro ao alvo. Exato. Ou seja, era papel que já tinha um formato, acho que era quadrado. São quadrados. E depois tinha um alvo já impresso, não é? Originalmente. E depois com essas peças do tangrame, com papel japonês, que se fizeram uma espécie de monotipos com chine-colês e cor-de-rosa e pretos, assim. Mas lá está, aí a produzir a peça única. Com a Ana é sempre um bocadinho assim, não é? Com a Ana Jota. Às vezes tem que obrigar para fazer edições. A edição há ali assim duas, há um confrontozinho, há uma negociação. Mas é sempre muito saudável. Sim, porque ela gosta muito também de subverter essa ideia da impressão, não é? que se reproduz, da ideia da reprodução e do múltiplo. Muito bem. Em relação ao projeto da Travessa da Ermida, na altura também foi pronto, vou dizer, fui eu que lancei o convite ao Hugo, e aí também eram os artistas iam trabalhar especificamente contigo durante um período de tempo para produzir uma peça. Podia ser, no fundo, podiam usar todas as técnicas disponíveis no ateliê para trabalhar, sem nenhum tipo de orientação específica, portanto eles iam trabalhar completamente livres. E depois essa peça era apresentada num dos espaços da Travessa da Ermida. E aí também a coisa foi one-on-one, não é? Eles também iam ter contigo. Houve ali uns casos, sei lá, Sara Changiano, por exemplo, que teve uma proposta também muito desafiante. Foi em que usámos os stencils e foi dobragens. E a peça tem que ficar pendurada, não pode ser emoldurada nem colada à parede. Trabalhada dos dois lados. Com monotipias e stencils e cortes e dobragens. Depois há outra também muito especial, que eu gosto muito. Do Francisco. É do Francisco Queiroz. Claro. Que é uma monotipia com sumo de limão. À semelhança de João Paulo, que era com sangue, este é com sumo de limão, portanto é invisível, não é? Não só se vê. Agora já se começa a ver qualquer coisa, porque o ácido cítrico está a destruir o papel. E era parte da intenção do artista, era que o que fosse a acontecer que continue. Com o tempo. Com o tempo e a exposição à luz também. E ele não quer saber o que é que vai acontecer no papel. Não quer ter imagens, não quer ver, não quer saber. Portanto, nesse caso, a única matéria que foi colocada sobre a chapa foi o sumo de limão. Foi espremer limão e passar o papel impresso. Aliás, havia umas que até tinham ainda... uns grupozinhos de limão. Certo. Sim, também foi um desafio. Porque o Francisco estava muito para vocês perceberem, estava muito a trabalhar nesta coisa da invisibilidade e de deixar o mínimo rastro possível sobre a terra. E portanto, sim, vou produzir imagens, mas imagens que naturalmente não se vão ver. Não queria gastar dinheiro, que não queria... Sim, o mínimo dos mínimos e não queria ver o resultado. Sim, exato.
Aliás, não houve sequer nenhum tipo de orientação da parte dele sobre que tipo de imagem é que ele queria que fosse produzida ou nada. Foi Era ter as chapas, espremer o espremer o limão, limão. mete o papel, passa na prensa, mete a secar. precisamente. Há assim alguma outra que tu te lembres que tenha sido também Assim, mais experimental. a do Daniel, que também era uma de monotipias, não é? Em que ele Era. esteve a trabalhar diretamente sobre a chapa. Sim, o Daniel também foi muito giro, porque é coisa de pintor. E para ele eu acho que também foi super interessante, porque ele depois já não conseguia parar, não é? Foi tirar monotipias umas a seguir às outras, supostamente eram só 3, eram mais umas quantas. Sim, ele foi fazendo. Porque no fundo ele não fez gravação, não é? Também trabalhou com as tintas diretamente sobre a chapa e... A da Francisca Carvalho, o linóleo da Francisca também foi muito giro, com o pigmento, com o índigo, e fazemos o índigo também. E o prateado. Que não é prateado, que ficou prateado. Foi daquelas coisas que acontecem durante o processo e depois ficam. Não é? A Dália Cheirinhas também é especial. Assim tem que falar em todos especiais. O Horácio também, não é? Que foi fazer contigo aquela. Aí ele usou mesmo aquelas. Fez ponta seca. Foi verniz mole com 2 chapas, com 2 cores. A da Mariana Gomes, que também foi. Gomes, que usou aquelas técnica também com foi sabão e com o soap ground. Sim, mas foi um projeto que no fundo. Foi um projeto muito giro, que quase que faz um catálogo de técnicas de gravura, porque sem querer todos foram querer coisas completamente diferentes e sempre com resultados diferentes, foi muito giro. E em relação ao projeto que tu fizeste agora mais recentemente com a Ângela? Sim, que também foi uma coisa muito gira com a Ângela Ferreira. Com a Ângela Ferreira, da Play Edition. Convidámos a Ângela para fazer umas edições, que já tinha falado com ela em tempos, ela nessa tinha ficado assim uma coisa meio no ar quando foi do livro da... Sara? Não, da Appleton. Que ela também... Há bocado disse Ângela, não disse? Não sei. Se não disse... Porque ela também estava nessa. Ela também estava. E na altura tinha-se falado já de voltar a fazermos, e depois surgiu a oportunidade de fazermos a edição da Ângela, e fizemos a edição, e depois em conversa no ateliê ela tinha as maquetes das esculturas, e expusemos também as maquetes das esculturas, que é com material, tudo muito trabalho manual dela, e maquetes feitas com materiais, claro, Leroy Merlin, de tubos de PVC, que ficou muito girinho e fica muito bem com as gravuras. São estas que estão aqui nesta imagem, não é? Ao alto. Sim. As 3. As 3. É um bocado com o trabalho das torres que entram no trabalho da Ângela, vão sempre aparecendo, e assim, em momentos. Há bocadinho falámos deste projeto com a Ana Jota na exposição do Prémio EDP, as tais obras únicas, com o Chico Collet e eu queria mostrar uma aqui. Temos o livro da Sara. Lançamento do livro da Sara Peixão. Que tem um livro em facsímile, e depois tem este livro, no fundo, livro de artista, que é uma edição de 10, com capa dura, impressa em papel japonês, que teve com mais uma zincogravura lá dentro, com 3 cores, e depois existe o facsímile, que é esse que está no meio, e depois existem 4 gravuras da Sara à parte, que não sei se mandei as fotos. Mandaste. Uma delas é esta. Uma delas é essa, que essa foi do convite. Exato. Queria mostrar uma imagem do... Este é o antigo ateliê. Esse é o meu antigo ateliê em Carcavelos. Ok. Que basicamente cabia a prensa, aquela mesa, a bancada de trabalho era atrás, e aqui havia um corredorzinho para passar assim. 20 metros quadrados. Mas aqui ainda não existia a Mill Press, ou já? Já era Mill Press. Ok. O nome já existia, o projeto já existia, começou devagar.
primeiro artista oficialmente a ser habilitado foi Pão Briguente. Curioso. Foi numa exposição na Appleton Square. Foi mostrada as gravuras. E este é o teu E espaço? aí foi em 2014. De janeiro de 2014 foi quando comecei a montar onde estou agora hoje em dia. Acabei de levar o chão para começar. Não, já tinha montado as bancadas. Lá ao fundo. Isto é uma imagem de... Isso é a imagem das gravuras do quando o Paulo estava a fazer as gravuras. Lá no ateliê Em Cavelos. Carcavelos. E... Esta também é agora Já é. em pleno funcionamento, o ateliê atual. Tens alguma imagem aqui da exposição em Londres? Esta Tenho não. essa, não sei Esta. bem. Como é que aconteceu Isso foi uma ideia, foi com uma amiga minha artista, com quem também trabalho muito pouco, a Constância Aroca, que surgiu através do Instituto de Camões, da possibilidade de se levar uma exposição para Londres com o apoio do Camões. Ela falou comigo, candidatámos, mas eles deram-nos o apoio, depois candidatámos ao apoio da Gulbenkian para expor no estrangeiro. O Gulbenkian deu apoio e levámos. Foi basicamente quase a mesma exposição da Appleton dos 5 anos, mas um bocadinho mais contida. Como é que foi Com todos os artistas que estavam mas sem os trabalhos todos. O espaço também não permitia, era bastante mais pequeno. Eram 2 andares, mas eram assim deste tamanho também. E como é que foi a receptividade ao trabalho? Foi boa, Era um público, imaginas ou sabes, era um público especializado, interessado em gravuras e em múltiplos... Eles lá têm uma tradição muito, quer dizer, provavelmente a Inglaterra é o país com mais tradição na Europa em gravura. Claro. Embora a surpresa foi perguntar-me, mas vocês fazem isto em gravura porque ainda tem um lado muito conservador da gravura presente neles. Portanto, nesse aspecto foi um bom feedback. Eu ia assim um bocado com receio. Portanto, foi um bom feedback da parte deles. Perceber que havia uma surpresa em relação aos trabalhos que foram feitos. Quando tu dizes um lado mais tradicional, tem a ver com o quê? Com... Aquela gravura mais água forte, linha, muito desenhos de paisagem, aquele lado mais conservador da gravura. Estou a ver. Estou a imaginar, por exemplo, as gravuras que a Paula Rego, muitas delas foram produzidas em Londres. Sim, é tudo, para eles ainda funciona tudo muito. E há uma assim, relação sempre muito próxima com o desenho ainda. com o design, não é? sempre. Pois. Claro que tens ateliês que produzem gravura mais contemporânea em Inglaterra e que não se sente essa diferença, mas senti da parte deles que ainda têm muito essa... Isto era o stand da No Press na Arte de Lisboa este ano. Arte Livres. Tu fazes questão também de conseguir marcar presença nestes contextos das feiras de arte? Sim, dentro daquilo que posso, tento sempre de alguma maneira manter alguma, porque acho que faz sentido, manter alguma visibilidade e também acaba por se mostrar as coisas às pessoas para verem isto de maneira, tem lá mais um lado didático do que outra coisa. Ou seja, no fundo também, por um lado, sensibilizar um bocadinho para a ideia de que estes objetos são obras de arte como as outras. São possíveis. E que, portanto, até podem ser, nesse sentido também, não é? Pensados dentro das suas especificidades, mas muito desafiantes para os artistas. E, ao mesmo tempo, também, não é? Dar a conhecer e fazer com que as pessoas, no fundo, aproveitar este palco e confrontar-te com outros, porque há sempre também outros pares presentes no contexto das feiras que... Sempre.
com quem podes trocar, não é? Sim, sim. Impressões, ideias e perceber. O que é que tu, permanentemente, quais são os projetos agora em que estás envolvido? Este projeto qual é? Este foi o João Felino, foi o Series, que era uma série de pedras cujo lá, depois aqui na parte de cima dá para ver a pedra. Sim. Isto foi de um projeto já antigo do João, em que ele tinha as pedras e ele fez uma impressão das assinaturas dos artistas nas pedras. Era das assinaturas de obras específicas dos artistas e depois passou essa assinatura. Mas ele reproduziu as assinaturas? Fez uma impressão, assim, com um lençoso, passou a assinatura do artista para a pedra. Depois, na altura, falámos e passou-se a ideia de fazermos umas fotogravuras dessas pedras. E quando fizemos a exposição no ateliê, tínhamos as fotogravuras das pedras e depois tínhamos as pedras no chão. Como se tivessem sido assinadas pelos artistas. Perguntava-te há bocadinho, antes disto, se tens algum projeto neste momento em mãos, em que é que estás a trabalhar? Agora estou a fazer um projeto com o Francisco Tropa. Este ano já foi um projeto grande com o José Pedro Croft para a Fundação Vieira da Silva. Uma edição que a Fundação promoveu do Zé Pedro, a propósito da exposição dele lá. Foi um portfólio com 4 fotogravuras. Até aí foi uma edição grande, foi uma edição de 20 de cada fotogravura. E o que é interessante foi termos uma fundação, finalmente um museu, a promover este tipo de iniciativas, que eu acho que cá em Portugal pecam muito por não fazer isso. Ou seja, do ponto de vista institucional também não haver essa demanda. Lá fora é perfeitamente normal, tu vais às lojas dos museus, tens edições dos artistas que expõem lá. Portanto, faz parte. É normal acontecer. Eu percebo que é uma coisa de investimento, mas é um investimento que acaba por ter retorno. Em Portugal fazer um catálogo já é uma dificuldade. Quanto mais investir mais pequenino for, melhor. Sim, quanto mais investir é complexo, sim. Queria perguntar-te uma coisa que há bocadinho também fiquei aqui a pensar. Tu falaste em gravador, o papel do gravador, não é? E defines-te como gravador também, para além de artista, para além... Mas também falaste do papel do impressor. Como é que tu vês essa diferença e como é que ela se manifesta na prática do trabalho do ateliê? É a mesma coisa? É a mesma coisa. São maneiras de dizer diferentes. E sempre foi assim? Mesmo nos ateliês grandes de... Sim. Sim? Sim. Quem grava imprime. Ok. É só uma função. É, mas não havia especificidades dentro dos ateliês para um técnico que faz a gravação e um técnico que faz a impressão? Há pessoas que depois nos grandes ateliês. Há pessoas que são melhores em algumas coisas do que outras, não é? Depois na própria dinâmica do ateliê, depois cada um acaba por tomar as suas funções e aproveita-se o melhor de cada um. Depois, mas regra geral, começam sempre todos sozinhos, a trabalhar sozinhos e acabas por fazer tudo. Genericamente, que remédio. Sim. E agora em relação ao futuro da Mill Press, o que é que tu gostarias que... Há bocadinho falávamos em off, como se costuma dizer. E tu dizes-me que tinhas essa intenção também de aumentar a escala, de poder ter uma prensa com uma maior dimensão que te permite trabalhar com papéis e chapas maiores. Sim, fazer trabalhos com alguma dimensão, eu acho que há essa necessidade. Por várias vezes artistas perguntam qual é o maior que consegues. Portanto, e poder ter essa margem de poder oferecer. E às vezes não precisam de ser, neste momento o cobre está caríssimo, mas podem-se fazer monotipias, xilogravuras, podem-se fazer coisas com grande escala, com um custo que não é assim tão grande. Precisamente é que tens uma prensa que o permita. Tens uma prensa e a estrutura do ateliê, não é só a prensa. Claro. A prensa
Claro, espaços, é toda a condições para estrutura. poder ter depois as páginas a secar. Claro, claro. Portanto, Muito bem. basicamente é o miolo todo. Nunca pensaste em. Eu sei que sim, esta resposta é. Em dar formação? Já aconteceu? Já aconteceu. Neste E é uma momento, coisa que te interessa, que tu gostas de fazer? Ou... gosto de fazer, mas não é uma coisa que para já tenho essa intenção muito. Ou seja, pôr o ateliê durante um período sem estar a produzir trabalho, mas estar dedicado a formar. É complicado de gerir entre edições, Uma coisa e outra, uma coisa e simultaneamente. outra, estar a gerir as duas coisas. É difícil de fazer essa gestão. Porque quando se está a trabalhar numa edição com artístico, basicamente está tudo desarrumado, não se consegue chegar ao fim do dia a arrumar tudo para ir dar uma aula à noite, por Claro. exemplo. Não se consegue Ou fazer. seja, terias que, no fundo, suspender durante um período de tempo o trabalho do ateliê, funcionamento normal, para poder estar dedicado a um curso, a um workshop, ou uma coisa do género. Mas gosto de fazer. Não é uma coisa E que gostas de eu gosto. receber também pessoas, por exemplo, assistentes ou estagiários, ou pessoas que possam Claro. aprender contigo também, Com porque há certeza. muito pouco, não é? Há muito pouco, eu acho que Mais para um par de alguns mãos alunos, dá sempre jeito. para alguns alunos que estudam artes e que de repente descobrem que gostam de fazer gravura e que nas escolas nós sabemos que também os ateliês são muito limitados do ponto de vista técnico, muitas vezes, e o tempo também não é... e ter essa possibilidade eventualmente de receber pessoas que possam aprender contigo, ou seja, é uma coisa que tu também sentes que te... Não, eu gostas de sim, fazer? gosto, não é óbvio que gosto. Tenho todo o gosto de não ter muitas pessoas, porque depois também é uma coisa de ter que gerir. Claro. Gerir pessoas também não é fácil. E às vezes é preciso, há alturas que há mais trabalho. Mas tu tens essa experiência a trabalhar com os artistas também, Tenho. não é? Sim. Gerir essa relação de... Está sempre a ser gerida. É, não é? Sempre. Sempre aí aquelas relações de equilíbrio, de tensão e... Ainda por cima porque partilham, não é? Parte integrante do processo criativo. Mas faz parte do trabalho. Não é? Claro, claro. São decisões, são opções, são coisas que são discutidas, estão a ser discutidas constantemente. negociadas. E negociadas. Portanto, faz parte do processo de trabalho. Não há nenhum drama em relação a isso. E sentes que há essa ideia, não é? O artista está muito dependente também daquilo que tu tens para oferecer do ponto de vista do teu conhecimento, a melhor resposta que tu tens para dar para aquela, a melhor solução, a melhor resposta para aquela intenção. Sim. Mas também há artistas que já sabem, chegam lá e sabem o que é que querem. Não é? Mas porque têm já alguma experiência. No caso do Julião, Claro. às vezes que o Julião chegava lá, só que existe assim. Sim, senhor. Percebo, sim. Mas também porque eu tenho o Julião provavelmente dos artistas com maior obra gráfica. Claro. E com uma experiência. Claro. E vem pensava... de um tempo em que existia uma coisa que era a cooperativa de gravadores, à qual ele teve muito ligado também e produziu muita gravura. E ele pensava em trabalhos específicos para Claro, várias técnicas. claro. Portanto, isto é para ser em gravura, isto é para ser em serigrafia, isto é para ser pintura, isto é para ser escultura. Portanto, Isto é para ser um desenho, isto é para ser um póster, isto é para ser uma escultura, isto é uma instalação. É tudo A pensado. gravura aí, no caso dele, era muito essa. Sim, não é? sim. Mais uma ferramenta também. Era mais uma ferramenta, ele gostava de edições. Eu acho que genericamente é uma coisa que Os artistas desafia os artistas gostam imensamente. E também a ideia de. Diz. Estou a pensar nisso, porque é que, sobre isso, se calhar os artistas também não estão despertos por não haver não haver tanta edição, não está tão disponível, se calhar também não pensam nessa possibilidade de não ter É uma coisa que faz parte da tradição das artes visuais, das artes plásticas, sim, todos sim. os artistas produzirem Pois, obra gráfica. Na sua formação até têm contato com a gravura, mas depois no seu processo de trabalho, mesmo a questão dos custos ou disto daquilo. Ou de ser mediado, sabes? Sim. De ser uma coisa em que tens que trabalhar especificamente com outra pessoa, que não dominas inteiramente, não é? Do ponto de vista técnico. Alguns podem ter essa dificuldade. Eu tento sempre que as pessoas estejam mais à vontade e sempre, com
estão no meu ateliê e às vezes estão-se uma semana, 2 semanas, 3 semanas ali a trabalhar de manhã à noite, portanto as pessoas têm que estar à vontade, têm que estar confortáveis. E sem isso eu acho que é difícil, não é? Portanto, é dar a liberdade também, como se estivesse em casa, no teu ateliê. Olha, tens aqui as ferramentas, são diferentes, eu explico, qualquer coisa pergunto, então, à vontade. Pois, mas é possivelmente essa distância em relação ao fazer. Não é uma coisa a que estejam facilmente... Eu acho que a formação cá em Portugal também, a maneira como se dá a formação de gravura Nas escolas. nas escolas, eu acho que em algumas escolas principalmente, eu acho que é traumática. E é a palavra certa. Não vou ser simpático. Porque já não é o primeiro artista que me diz, pá. A minha relação com a gravura não é nada Foi boa. horrível. Pois. Foi horrível. E eu acho que se nas escolas conseguirem introduzir isto de uma maneira boa e não traumática, ajuda que depois quando saem cá para fora as pessoas, não, eu gostei de fazer isto. E depois do outro lado também estavas a dizer de colecionadores ou pessoas interessadas. Se calhar as instituições é que têm um papel importante aí. Pois está. Eu acho que as instituições deviam ter galerias também estão afastadas. As galerias também podiam ter um papel importante, por exemplo, não há cá, como em Madrid, por exemplo, ou em muitos sítios do mundo que tens galerias só de edições. Sim, edições. Só de edições. Não é? Tens os editores e todos os ateliês grandes acabam por ser editores também, que promovem exposições, promovem edições de outros artistas. E acaba por ser também um bocado o papel dos ateliês, é fazer esse lado comercial, não é? Porque tem que ser, porque senão não há maneira É o que tu fazes, no fundo é aquilo que eu tento fazer cá. Tens de ter tempo para isso também. É outro trabalho. Pois. Senhora da limpeza de manhã, arrumar o ateliê, depois ser gravador, depois uma pessoa, depois sentar a secretária e... Mas pronto, eu acho que... Mas isso faz parte também, não é? As galerias sim, também. Eu não tenho muita razão de queixa das galerias cá. Não se envolvendo também não complicam muito, ou não complicam, portanto, que eu acho ok. Mas também não promovem também. Também não promovem. Pois. E sobretudo a questão das instituições, eu acho que é muito... Eu acho que as instituições deviam ter um papel mais importante nisto. Até nas suas próprias coleções, perceberem que há pode haver essa parte do seu espólio que é dedicado a múltiplos e que tem também um lugar, não é? Porque há instituições... Os artistas produzem Claro que obra sim, gráfica claro da mesma que maneira que produzem outra obra. Claro. É diferente. Não. Claro. É a obra do artista. Claro. Pois, no fundo é isso, e também nas escolas, também, quando tu dizes que é traumática, eu acho que passa muito pela maneira como a maioria das disciplinas é ensinada no contexto das academias. Sim. Em que não é a disciplina que está ao serviço do trabalho e dos interesses do artista, tu é que te tens que moldar àquilo que são os preceitos de aprendizagem, que é aquele, não é? Daquela técnica, e é uma questão de técnica sempre, e não posta ao serviço. Há um artista que quer fazer um determinado projeto e aquilo se resolve-se da melhor maneira em gravura, então vai para o ateliê de gravura, senão ia para outro sítio qualquer, não é? Esse entendimento. Eu, pelo menos do que conheço do contexto das belas artes, funcionava muito assim. Tinhas que preencher uma série de premissas que tinhas que trabalhar do ponto de vista técnico e não o contrário, quer dizer, Sim, não era Tive em tempos uma aluna lá no ar que estava numa universidade que não era em Lisboa, numa universidade de fora, não falávamos nem falar em instituições, mencionar, em que o exercício dela para a cadeira de gravura era fazer o mesmo desenho nas várias técnicas de gravura. Portanto, fazer o mesmo desenho em ponta seca, o mesmo desenho em verniz duro, o mesmo desenho em água tinta, o mesmo desenho... Eu também, why? Pois isso, sem dúvida que não é? Afasta. Eu afastaria-me de certeza Tu absoluta. afastaste, aliás, na tua primeira experiência com a gravura também te afastaste. Afastei-me completamente. Então, e
estávamos a falar do futuro da Mill Press, essa ideia de ampliar escalas e permitir, no fundo, permitir-te a ti outro tipo de amplitude de produção de trabalho e aos artistas também poderem trabalhar e pensar projetos que Com são... uma nova dimensão. Me interessa bastante isso. Quer dizer, não diminuo uma gravura deste tamanho, mas gosto da ideia de aumentar um bocadinho a escala, porque eu acho que Ou pelo menos ter essa possibilidade, não é? ter essa No caso possibilidade, de- haver essa possibilidade cá, porque não há essa possibilidade cá. Porque já não é o primeiro artista que me vai perguntar como é que foram as coisas em Madrid e tal, e aquilo dá para ir lá fazer. Dá. Barato. Conta com orçamento. Dá com mais a estadia. Claro. Uma semana em Madrid não é barato. Há bocadinho também dizias que, e só agora para terminarmos, esta ideia do editor, por exemplo, eu quando trabalhava com o Julião tive essa experiência muitas vezes de haver pessoas, figuras, internacionalmente falando, não no contexto nacional, que se apresentavam exatamente assim. Eu sou editor, eu não tenho um ateliê de gravura, Sim, não sim. tenho nada, eu só promovo a edição. Sim. Portanto, o artista, eu convido o artista, quero fazer uma edição tua, estás de acordo? Sim, eu suporto os custos desse Exato. trabalho, vais trabalhar Em tal sítio. num ateliê, podia ser a Mill Press ou outro sítio qualquer, Sim. e depois essa edição, não é? Os custos e os valores, isso tudo é depois definido entre todas as partes. Mas essa figura de facto em Portugal não existe, não é? Alguém que queira investir na produção de uma edição. Em Madrid tens a Carra Negra, que é quem promove as edições do José Pedro Croft, também fez do Julião. Esta última que eu fiz do Ignacio Abali quando estava em Madrid Também era foi da para Carra Negra, que foi o lançamento no Arte Madrid. E foi sempre a Carra Negra, mas a Carra Negra tem galeria em Madrid, na cidade do México, conseguem ter ali um mercado que seja... Claro. E depois fazem coisas, por exemplo, o José Pedro Croft são aquelas gravuras em Grandes. escalas, de 1 metro por 2 metros. Portanto, mas sim, são eles que, como editores, não têm ateliê, têm uma galeria que é um primeiro andar na Chueca, em Madrid. Em Madrid. Apartamento, mas que funcionam e No fundo é uma galeria de múltiplos. só de múltiplos. Mas também, depois agora também tem coisas com algumas... Mas alguns editores, estou-me a lembrar, sei lá, na Alemanha, por exemplo, ou na Bélgica, alguns editores não têm sequer espaço, não têm sequer um espaço para mostrar. Têm uma carteira de clientes com quem trabalham e, portanto, promovem a edição e depois sabem perfeitamente como é que vão veicular as vendas dessas edições. Sim. Têm clientes muito específicos. E quando falávamos há bocadinho das instituições poderem um bocadinho fazer esse papel e ter esse... É nesse sentido, não é? De poderem disponibilizar, lá está, nas lojas dos museus, por exemplo, gravura. Por exemplo. Eu não estou a dizer só a gravura, quer dizer, estou a falar da gravura para mim, mas sim, sequências múltiplas, serigrafia, esculturas mais pequenas. São tudo coisas que são execuíveis. Claro que tem sempre, que é o problema. Não é uma merchandising da caneca e do separador do livro, não é? Que horror. Enfim, estamos a falar de outra coisa, não é? Porque de facto há um mercado específico para isso. Cá não, ou ainda é muito rudimentar, mas existe, de facto. É mais pequeno que a nossa escala. Sim, nos Estados Unidos, por exemplo, há uma tradição imensa dos artistas mais incríveis que possamos imaginar terem produzido todo o tipo de edições, lá está, lenços de seda numa tiragem super limitada, 20 exemplares. Salvador Dalí, por exemplo, não é? Este tipo de objetos que são depois colecionáveis por um nicho. Tem uma bandeja do Horace Miller que é uma edição ilimitada. O Lawrence também tem essa particularidade, gosta das edições ilimitadas. Só para chatear. Tem um fecheiro, acabou-se, faz outra vez. Exato. Isso também é muito subversão. Completamente, mas eu acho ótimo. Claro que sim, claro que sim. Já assumi. Claro, já sabes, não é? Quando tens, como as maravilhosas tatuagens que ele distribuía, que eram distribuídas na Bienal de Veneza, por exemplo.
toda a gente tem. Muito bem, Hugo. Obrigada pela tua disponibilidade, por teres vindo aqui, por termos feito esta conversa. É sempre, acho que é um tema que devemos voltar de vez em quando, que envolve uma série de estruturas das escolas, no sentido da aprendizagem técnica e conceptual do que é isso dos múltiplos e da gravura, dos artistas, da maneira como depois é veiculado pelo mercado, as instituições, que papel é que têm aí. Acho que é uma conversa a que podemos voltar, portanto, muito obrigada pela tua presença, obrigada a todos, obrigada aos que nos ouviram atentamente aqui através do Instagram. E pronto, próximo mês cá estaremos de volta. Obrigada. Não sei desligar. Não se faz.